Glória a Deus, irmãos. Quero começar com uma pergunta para você. Como você será lembrado depois que você morrer? Já parou para pensar nisso? Parou para pensar? Talvez essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer constantemente, né? Porque todos os dias nós estamos deixando marcas. Mas às vezes nós não nos atentamos que um posicionamento nosso faz toda a diferença. E às vezes você está aqui só vivendo a vida no automático, deixa ela levar, cada dia, né, resolva o meu problema. Se o problema aparecer, amém. Se não aparecer, vamos deixando no automático. Mas você precisa saber que tudo na sua vida, irmãos, é um teste. Nós estamos passando por essa vida porque certamente um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Amém? Mas principalmente, o que as pessoas que estão ao seu redor hoje estão aprendendo com você? Se você morresse hoje, o que você deixaria para essas pessoas? Eu quero falar com você a respeito desse tema, o poder de um legado. É o nome do nosso retiro, né? E é a principal palavra que eu quero hoje colocar no seu coração nessa noite. O poder de um legado. Você tem pessoas ao seu redor de todas as maneiras. Você tem líderes, você tem Barnabés, irmãos que estão ao seu redor. Você tem filhos espirituais, e alguns já têm até mesmo filhos naturais. E você tem noção de que você é capaz de influenciar todas essas pessoas? Sabe que os nossos pais na fé e os nossos irmãos espirituais, né, eles também foram chamados para serem marcados por vocês. Em tempos de retiro, são tempos de nós nos despertarmos para isso. Que eu posso ser bênção sim na vida dos meus pais, na vida dos meus irmãos. Você foi chamado para isso, irmão. Mas às vezes nós somos muito egoístas e acabamos pensando mais em nós mesmos do que nas pessoas que estão ao nosso redor. Se você hoje morresse, as pessoas sentiriam a sua falta? Sentiriam a falta da sua palavra? Sentiriam a falta da sua oração? Às vezes você passa e você sente que precisa orar por alguém, mas você não ora. Você sente que poderia liberar uma palavra, mas deixa de liberar por falta, né, de ousadia, por vergonha, por medo. É ou não é? Às vezes nós temos tantas oportunidades, irmãos. Eu quero te falar, eu sou um pastor que dou liberdade para você orar, para você pregar, para você fluir no Senhor. Você quer pregar, irmão, você vai ter oportunidade aqui. Amém? Você quer orar por alguém, você vai ter oportunidade. Principalmente se isso vem de Deus no seu coração. Se às vezes não é o seu ego se manifestando. Porque a gente precisa tomar cuidado com isso também. Mas, irmãos, aprenda hoje a honrar aqueles que estão acima de você, ao seu redor. Mas eu quero falar principalmente sobre os seus filhos, a próxima geração. Deus, Ele nos chamou, irmãos, para sermos pais espirituais. Ainda que eu não gosto muito desse termo, não gosto muito de ser chamado de pai. Alguns irmãos às vezes vêm, chamam de pai, pedem até bênção. E você já viu que eu fico muito desconfortável com essa situação. Eu não consigo mesmo tratar isso com naturalidade. Mas essa é uma realidade, você sabia? Vocês são filhos espirituais, sim. Cada um de nós fomos chamados. O apóstolo Paulo, ele chama Timóteo de filho na fé. Nós fomos chamados, sim, ainda que não é um termo que eu não quero que viralize no nosso meio. Amém, irmãos? Vou começar a mandar seus discípulos de bênção para você, não. Misericórdia. Mas assim, e essa é uma realidade. Nós fomos chamados, irmãos, para deixar um testemunho, para deixar um legado. Eu quero hoje falar a respeito disso com você. Legado, irmãos, ele não apenas é uma herança material. Nós todos temos uma herança, amém? A herança é aquilo que quando o seu pai na fé, o seu pai natural morre, ele deixa. É automático, amém, irmãos? Mas o legado, ele é algo que é mais forte. Ele é algo intuitivo, intencional. Não é só assim, vou ganhar dinheiro e um dia eu vou morrer e o Daniel vai assumir tudo. Não. O legado, ele é algo intencional. Isso aqui eu vou preparar para o dia da minha morte. O dia em que eu faltar, o meu filho precisa aprender esse legado. Ele precisa saber o que eu deixei para ele. Ontem
ontem eu fui num jogo de um time. Não vou falar o time não, senão vocês ficam coraçados aí. Né? Eu fui num jogo. Amém, aleluia. Não é para vocês empolgar não. Mas eu fui num jogo. Eu estava lá no campo. E é muito ruim o estádio. Está cada dia mais difícil de levar os filhos, né, no estádio. Eu estava até meditando isso, acho que eu não vou levar Emanuel mais não, por um tempo. Porque são muitos palavrões, muito xingamento, muita coisa. Mas sabe, o Daniel ele já entendeu. Já não tem essa dificuldade. Ele já conseguiu separar. Isso aqui não é de Deus, né, pai? Essa cachaçaiada, esse xingamento, essa vida que esse povo está levando, isso não é para nós, né, pai? É isso mesmo. Então nós podemos assistir o jogo, podemos torcer, mas sem xingar o juiz, amém? Pode chamar de burro de vez em quando, amém? Estou brincando, pode não. Presta atenção. Mas o legado, eu estou te falando que é algo intencional. Que quando eu estiver longe, os meus discípulos, os meus filhos vão saber se comportar diante dessa situação. Mas sabe, irmãos, por que eu estou preocupado com isso e por que Deus tem colocado isso no meu coração? Literalmente, os irmãos vão perceber uma preocupação minha como pastor nesse retiro. Você vai ver que eu vou fazer algumas coisas loucas aqui para te chamar a sua atenção, para te mostrar o perigo que nossa sociedade ela está causando à igreja. Se nós não formos abertos, irmãos, a essa chamada de Deus para nos posicionar, nós vamos ser levados como manada. E você precisa se posicionar nesse tempo. Amém, irmãos? Talvez você está aqui me ouvindo hoje e essa palavra é para você. Não seja Maria vai com as outras. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Mas talvez você está aqui me ouvindo hoje e eu estou chamando a sua atenção para você despertar nos seus discípulos essa maturidade cristã de quando ele estiver lá no mundo, lá sozinho, ele não for ser conduzido de qualquer maneira, mas ele se posicionar. Amém, irmãos? Às vezes nós protegemos demais. Eu estou falando de filhos naturais e espirituais. Às vezes você não quer deixar o seu discípulo passar por algo que ele precisa. Toma muito cuidado, irmãos, com os conselhos. Quando um discípulo vem para você e ele fala um problemão, você já de cara já fala a solução? Ou você deixa ele sofrer um pouquinho? Você tem que deixar ele sofrer um pouquinho. Amém, irmãos? Vou usar muito o exemplo dos meus filhos hoje, porque isso remete muito ao mundo espiritual. Amém, irmãos? Então vocês me perdoem, porque é o melhor exemplo que eu tenho. Não tem como, irmãos, o meu filho se tornar um homem vencedor se eu não deixar ele, às vezes, tomar alguns tombos e levantar sozinho. Não tem como você gerar uma célula de vencedores se você resolver o problema dos seus discípulos toda vez. E eu te falo que o maior legado que nós podemos passar para os nossos discípulos, irmãos, é ensinar a eles a lidar com as coisas, com os problemas, a orar, a ir para o Senhor, a buscar em Deus. Amém? Talvez você chegou aqui hoje às 7h30, né, e estranhou o tamanho do louvor. Hoje foi mais de 1 hora de louvor. Se você estranhou, então é sinal de que você precisa louvar mais o Senhor. Amém, irmãos? E se você não estranhou, é porque está tudo certo. Mas deixa eu te dizer, o louvor é algo que quebra cadeias na sua vida. Eu sabia que eu ia atrasar, os irmãos me ligaram, perguntaram, pastor, e aí, deixa para começar mais tarde? Eu poderia ter deixado para começar às 8, mas não, eu falei, vamos começar com quem está aí. Porque nós precisamos, irmãos, aprender a louvar, a buscar o Senhor. Se você fica inquieto diante de uma oração longa, diante de um louvor longo, então você precisa acostumar com essa vida. Você precisa cair mais e levantar. Eu não estou te falando de tombo na vida real. Amém, irmãos? Estou te falando de você perseverar, de você buscar o Senhor, de você aprender a lidar com as demandas da sua vida. Às vezes, irmãos, eu vejo alguns líderes, até mesmo discipuladores, muito prontos a dar a solução do problema. Ai, eu estou com um problema lá na minha casa. Pois é, já passei por isso. Faz isso, como uma receita de bolo, e vai resolver todos os problemas. Não. Na verdade, foi Deus quem gerou cada um dos seus problemas. Amém, irmãos? Quantos aqui amam a Deus? Amém. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Se todas as coisas cooperam para o seu bem, significa que esse problema que você está passando hoje lá na sua casa é para te alargar.
é para te preparar para algo maior. Amém? O aleluia, o maior problema que alguém poderia gerar na vida do filho pródigo, sabe qual é? Dar a ele, no dia em que ele estava quase comendo comida de porcos, um prato de comida. Esse era o maior problema. Por isso, irmãos, como pais na fé, como todos nós fomos chamados para ser, e mães, né, as irmãs, você precisa aprender a gerar filhos. Você precisa aprender a conduzir, a como deixar os seus filhos serem alargados. Deus ele não vai diminuir o problema para nenhum deles, irmãos. Não é a forma que Deus trabalha. Deus alarga os ombros. Deus dá ombros mais fortes. Amém? Essa é a maneira de Deus. Por isso, o maior legado que nós podemos passar para os nossos filhos na fé hoje é gerar neles, irmãos, essa convicção de que eles também podem ser usados. Esses ensinamentos, o maior ensinamento que você pode dar para um discípulo não é o passo A, B e C de como, né, resolver os problemas da sua casa. Não! O maior ensinamento é ensiná-los a orar, a buscar a presença de Deus. A coisa está ruim lá com seus pais, vai orar, meu irmão. Aprenda a orar, aprenda a buscar em Deus. O casamento está ruim, aprenda a orar vocês dois juntos. Os filhos não estão indo bem, a célula não está indo bem, aprenda a orar. E o legado, irmãos, ele é muito importante. Nós precisamos pensar mais nessa palavra. Porque não estamos aqui só para vivermos um dia a dia. Nós vamos brincar, nós vamos ter muita coisa aqui no retiro. Mas presta atenção. Seja responsável. Ai, pastor, só tem 13 anos, você já está falando para mim ser responsável? Sim. Seja responsável com a sua história, com o legado que você está deixando para essas pessoas, para as pessoas que ficarão aqui. O legado é o que permanece após a nossa ida, irmãos. Qual que é a influência, qual que é a história que você vai deixar? O que você vai deixar para as pessoas que vão ficar depois de você ir embora? Qual é a história, o legado que você vai deixar? E aqui eu quero te falar alguns exemplos bíblicos. Eu vou te dar 3 exemplos de pais, de grandes líderes que foram chamados para assim, que arrebentaram mesmo a história, mas que infelizmente tiveram discípulos que não receberam o seu legado. Não receberam por diversos problemas que eu vou te contar aqui. O primeiro deles é Abraão. Abraão era um grande líder, cara fenomenal. Ele viveu, de fato, irmãos, uma grande história de fé com Deus. Mas sabe de algo? Ele gerou um filho que não era fruto do seu legado. Era um filho que não viveu tudo aquilo que Abraão estava vivendo. Esse filho se chamava Ismael. Ismael foi um tempo de besteira, um tempo de bobeira na sua vida. Foi onde Abraão, ele simplesmente esqueceu do propósito, da promessa de quem era o Senhor. E aí você acaba, irmãos, perdendo essa próxima geração. O problema de Ismael não foi só ali na família de Abraão. E isso eu quero chamar a sua atenção hoje. Na verdade, até hoje nós temos o problema de Ismael nos dias atuais, irmãos. Toda a guerra que acontece no Oriente Médio também ela é decadência dessa decisão errada de Abraão. É certo que os povos se misturaram ali. Tem os filhos de Abraão, depois tem os filhos, né, de Esaú. Muitos povos ali, os amalequitas, se misturaram. Mas sabe de algo? Abraão, ele gerou um povo que não faz parte do legado dele. E por isso foram inimigos de Deus. Olha para você ver, deixou com que a coisa desandasse. Por não ouvir a voz de Deus, Abraão acabou gerando uma geração incrédula. Um povo que era inimigo ao povo de Deus. Esse era Ismael. Um filho que não seguiu seus passos, que não foi conhecido como o pai da fé ou o filho da fé. De maneira alguma, pelo contrário. Foi conhecido como um rebelde. Fala misericórdia. Nós não estamos aqui para perder tempo. Nós não fomos chamados para gerar Ismael, mas nós somos chamados para gerar Isaac. Isaac, ele nasce dentro do propósito de Deus. E ele cresce todos os seus dias no propósito de Deus. E ele avança na sua maioridade vivendo o propósito de Deus. Você foi chamado para viver sim, irmãos. Billy Graham,
É um homem que eu também, eu sigo muitos exemplos de Billy Graham. Gosto muito das suas frases. Sabe que Billy Graham, ele foi um homem que viveu o propósito de Deus intensamente. Intensamente. Sabe aquele cara que você olha para a vida dele assim, parece que ele não tinha tempo para fazer outra coisa além do propósito de Deus? Ele até tinha férias, mas as férias eram junto com o Senhor. Billy Graham viveu todos os seus dias com um pensamento: almas, 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 almas. E do tanto que isso queimava no coração dele, que ele teve um filho, se chamava Franklin Banham, sei lá, é difícil falar o nome dele. Mas esse menino chamado Franklin, ele foi vendo o seu pai crescer, de cruzada em cruzada, de avivamento em avivamento. Billy Graham pregou em mais de 185 países. Na maior parte, estava lá o menino do lado. Ele não precisou falar muito, mas o menino estava vendo o que estava acontecendo. A postura, o posicionamento, um legado foi sendo transferido. Oh, irmãos, bem queria eu poder abrir a sua cabeça agora e colocar todo o legado que eu tenho na minha vida. Mas um legado, ele não pode ser passado. Ele tem que ser pegado. Eu é que pego o legado dos meus pais. Eu tenho certeza que os meus pais na fé queriam abrir a minha cabeça e enfiar tudo aqui dentro. É sério, Leandro, é sério, porque eles me amam. Eu sou filho, eu tenho entendimento que eu sou filho. Mas eles não podem fazer isso. Eu é quem preciso pegar. Mas para pegar, eu preciso estar perto. Eu gosto muito de fazer isso com vocês. Às vezes vocês não percebem. Mas a melhor maneira que eu trato vocês, a rede, é tentando mostrar algo no futuro para vocês. É como uma pizza muito saborosa, que se passar aqui na sua frente, você vai sentir o cheiro, você vai ver, vai salivar a sua boca, você vai sentir vontade de comer. É assim que eu faço com você. Todas as vezes que vocês vêm me trazer problemas, eu tento te mostrar o futuro. Oh, meu filho, se você soubesse o que tem para você lá na frente, desiste não. Tem uma pizza muito saborosa para você lá na frente, não desiste não. Bem queria eu abrir a sua boca e enfiar a pizza goela abaixo, mas eu não posso. E eu não estou falando de pizza, amém, irmãos? Isso é legado. O legado é algo que você vive tão intenso, tão intensamente, que as pessoas vão olhar e vão pensar: eu quero viver isso também. Nós fomos chamados para sermos líderes assim. Mas deixa eu te dizer algo. Billy Graham só pôde vivenciar isso porque ele viveu com tanta intensidade e não titubeou. O dia em que você fica em cima do muro, você joga o legado pelo ralo e você perde os seus filhos. Se algum dia os meus filhos pensarem que eu não sou tão apaixonado assim pelo Senhor, nesse dia eu os perdi. Por isso eu oro todos os dias. Eu sei que eu não sou um homem perfeito, mas eu oro, essa é a minha oração todos os dias. Senhor, não deixa nunca que a dúvida tome o meu coração, mas que todos os dias os meus discípulos, os meus filhos, possam me ver como um homem apaixonado. Seja no trabalho, seja no deserto, seja nas férias, seja no dia a dia na minha casa. Esses dias para trás, meu filho teve uma dúvida a respeito da minha integridade. Um colega dele, na sala de aula, estava com os pais se separando. Ele chegou em casa com essa dúvida: pai, será que um dia o senhor também vai largar a mamãe? Chorando, ele me perguntou. Estava fazendo algumas coisas, estava lendo, parei tudo na hora e falei para ele: olha dentro dos meus olhos. Chamei a irmã: vem cá vocês dois. Eu falei: olha dentro dos meus olhos, deixa eu dizer algo para vocês, do lado da Larissa. Eu nunca vou deixar a mamãe. Vocês estão me ouvindo? Nunca isso vai acontecer. Qual que é a minha garantia disso? Minha garantia não sou eu não, é o Senhor, amém? É por isso que eu oro todos os dias: Senhor,
me faz permanecer todos os dias. Mas se eu deixo a dúvida tomar o coração dele, aí entra o medo, aí eu perco o legado. Eu tenho visto dia após dia Deus gerando no coração dele. Às vezes ele tem um certo medo de sair de casa, mas ele vira e mexe e fala: um dia eu vou ter minha família, né, pai? Vai. Assim também são vocês. Vai chegar um dia em que vocês também vão precisar voar para lugares maiores, para coisas maiores. Vai chegar um dia em que os seus discípulos vão ter que voar. Mas sabe que esses voos, eles vão ser muito mais seguros quando verem o legado que os seus pais deixaram. Quando vê aquilo que você deixou para a próxima geração. Por isso não perca tempo, irmãos, mas pense todos os dias no legado que você está construindo. Não olhe para os lados, olhe para o legado, foca no legado. Abraão fez isso com Isaac. Todos os dias de Isaac, ele via um pai apaixonado. Até mesmo no momento mais difícil que ele tinha que sacrificar o próprio filho. Sabe o que aconteceu? Isaac viu a fidelidade do pai com Deus. Rapaz, espera aí. Eu percebi algo muito grande aqui. Dá para você se colocar no lugar de Isaac agora? Vamos colocar? Isaac, provavelmente, irmãos, nunca teve dúvida a respeito de Deus. Nunca. Sabe por quê? Porque ele viu um pai que estava disposto a abrir mão da coisa mais preciosa que ele tinha. Eu sei que eu sou amado pelo meu pai, mas se meu pai está disposto a me matar por causa desse Deus, isso mostra que esse Deus é importante mesmo. Meu Deus, irmão. Que nos dias de maiores dificuldades, você não possa pensar em voltar atrás, mas que você permaneça. Sei que sei. Custe o que custar. Amém? Já está aí. Não importa o preço, você permaneça crendo, permaneça no propósito. Não importa a dor. Eu vejo algumas pessoas nos dias de hoje, irmãos, eles é a moda, né, do dia de hoje. É o amor próprio, é o meu corpo, são os meus sentimentos. A maior moda que existe agora são gente que está em busca de psicólogos, psiquiatras, para descobrirem os meus sentimentos. Oh, irmãos, mais importante do que os seus sentimentos é o propósito de Deus. No dia em que os seus sentimentos estiverem abalados, que continue o propósito de Deus sendo o principal. Esses dias eu falei isso com o pai. Ele falou para mim: eu não amo mais essa mulher. Eu falei: e o que vai ser de seus filhos? Não sei. Estou nem aí, eu vou divorciar. Meu cara, você tem noção que você vai sair de casa, seu filho vai ser criado por uma mãe solteira, ou daqui a alguns dias ela vai com um padrasto lá dentro. Esse cara pode abusar dos seus filhos. Você tem noção disso que você está fazendo? Eu não posso viver sofrendo em casamento. Olha para você ver. Que o propósito seja maior, irmãos, na sua vida. Não seja alguém que é levado por qualquer doutrina, qualquer ventinho que passa, os meus sentimentos. Eu sou importante. Não sou eu importante. É o Senhor. Ele é o mais importante. Amém? E você precisa entender isso. O segundo homem que eu quero te falar foi um homem chamado Davi. Que liderança. Que homem forte. De um menino, um garotinho a um grande rei, colecionador de batalhas. Tantas guerras Davi venceu. Meu Deus, que grande líder. De baixa estatura, mas de um homem gigantesco. Maior do que muitos gigantes. E a prova viva é que Golias caiu. Amém? Mas sabe que Davi também teve um problema. Gerou grandes homens de Deus. Mas no dia em que ele precisava se posicionar, ele não se posicionou. Ele negociou o legado. Um dos seus filhos abusou da irmã. Davi precisava ter corrigido. Sabe, um grande problema de grandes líderes é porque às vezes eles negociam a parte ruim do chamado.
É chato, tem hora, irmãos. Tem hora que é chato falar na vida dos irmãos. Tem hora que eu fico vendo algumas coisas erradas e que eu fico pensando, Deus, para que eu vou falar isso? Para que eu vou entrar nisso? Minha vida está tão boa. Não é? É chato, eu te falo. É melhor ficar quietinho. Mas um grande líder, ele não negocia aquilo que tem que ser feito. Eu vou falar na sua vida, você achando bem, bom ou ruim, pro bem ou pro mal, irmãos, eu vou falar na sua vida. Amém? Não importa o que você vai pensar a meu respeito. Esse pastor é duro demais. Esse pastor é isso. Eu vou falar para você. Lucas, falei com ele de uma forma ali que não devia. Perdoa, Lucas. Fui duro mesmo. Falei, deixa o povo passar fome. Tira todo mundo de fora. Que raiva. Que teatro o quê? Ele pastor teatro. Que teatro o quê? Presente de Deus. Precisa de tanta gente para teatro lá fora. É uma pessoa que vai fazer um teatro amanhã. Estava lá, reuniãozinha dos fofoqueiros. Estava fofocando. Falando. Me perdoa, pastor. Fala aí logo vocês que estavam fofocando lá fora. Pode ser no íntimo mesmo. Amém? Sabe, eu vou falar. Eu não vou negociar aquilo que Deus colocou para mim, irmãos. Eu sou pastor. Você é líder, não negocie o seu legado, não negocie aquilo que Deus te entregou. Se for preciso falar, fale. Mas Davi, diante dessa situação, sabe o que ele fez? Ele ignorou. Tinha um outro filho, se chamava Absalão. Absalão tomou as dores de Tamar, da sua irmã que foi abusada. E ele ficou, meu pai não vai fazer nada? Ele não vai corrigir? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Isso foi entrando no coração dele. Foi entrando no coração de Absalão. Davi viu agora Absalão entrando no caminho do erro. E Davi não fez nada. Daqui a pouco Absalão começou a reunir a turma para falar mal do pai. E o pai foi ignorando, até o ponto de chegar um momento em que Absalão reuniu um exército para derrotar o próprio pai. Olha para você ver que tragédia. Isso é fruto de um líder que negociou o seu legado. Às vezes, irmãos, passar legado vai ser difícil. Vai ser duro. Estou te falando aqui uma parte difícil de passar um legado. É de ser duro com aquilo que precisa ser duro. É de não negociar os seus princípios, os seus valores. É de mostrar que é sim, sim, não, não. Foi assim com o Senhor. Ele sempre mostrou, esse não é o caminho. Você nunca me viu passar por isso. Por que você está indo por esse caminho? Volta para cá, rapaz. Tem horas que é difícil você entrar e falar coisas. Eu te falo aqui, ser pastor de adolescentes, principalmente, tem horas que eu preciso falar algo que eu sei que eu estou mexendo na caixa de marimbondo, sabia? Eu sei, eu falo, eu vou falar aqui, vai chegar lá na casa e vai voltar. Já fiz isso várias vezes. Esses dias eu fiz, falei na vida do menino, o menino foi, contou para o pai, e o pai veio atrás de mim. Por que você ensinou isso para o meu filho? Porque eu sei certo. Que é certo, que está na Bíblia, que está fora do padrão. Se o senhor não gosta, eu não posso fazer nada. Mas esse é o seu chamado. Se está fora da palavra de Deus, irmãos, então você não tem que aceitar. Você tem que se posicionar. Pastor, eu vou perder fulano de tal. No decorrer da caminhada eu vou te falar, muitos vão te deixar. Muitos vão ignorar o seu legado. E está tudo certo. Está tudo certo. O seu legado não é para qualquer um, não. Ele é para gente específica. Ele é só para alguns. Noites como essas, quero te falar, é para gente específica. Amém? Não é para qualquer um. Eu estou de férias. Eu estou sem dinheiro. Todo mundo que estava sem dinheiro, que me procurou, eu dei um jeito. Teve um até que eu paguei, do meu bolso. Falei, vou pagar para você. Você vai. Mas muitos simplesmente ignoraram, não vieram. Por quê? Porque não era para estar aqui mesmo. Não valorizaram o chamado. Não valorizaram o legado. Valorize o legado que Deus está te dando. Valorize tudo aquilo que os seus pais têm e querem te passar. Toma o legado. Toma posse. Eu vou tomar
posse, eu vou estar perto, eu vou ser conduzido, eu quero receber. O terceiro homem de Deus que eu quero te falar é o nosso maior exemplo, Jesus. Jesus teve muitos discípulos e ele passou o legado. Em Mateus 28 ele diz: ide portanto por todo o mundo, pregai o Evangelho, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem coisa mais gloriosa do que essa, meu Deus. Para mim, assim, de todo o legado que eu recebi dos meus pais na fé, esse é o maior de todos. Cara, pegar alguém que estava nas drogas, batizar, ele se tornar um líder, isso é poderoso demais. Isso foi o legado de Jesus. Ele deixou para todos, mas teve um que não quis. Judas não quis o legado. E aí nessa história, diferente das outras duas, o erro não foi de Jesus, porque Jesus não tinha pecado, amém, irmãos? Mas o erro foi do discípulo. O discípulo passou a negociar o seu legado, a vender, literalmente. O que ele fez? Passou a ver Jesus como um homem comum. Certo dia, Judas viu Jesus provavelmente fazendo xixi, cocô, as necessidades, porque Jesus era homem também. Ele olhou, esse cara aí não é Deus, não. Ele passou a ver o seu pai na fé como um homem comum. Tome muito cuidado com isso, irmãos. Eu te falo hoje aqui, não veja os seus pais na fé, por mais pequeno que eles sejam, como alguém comum. Não veja. Meu primeiro líder de célula era um menino de 16 anos, um moleque, literalmente, criança, infantil. Ele tinha brincadeiras tão infantis e sem graça, que você não tinha ideia. Mas eu já, apesar de ainda não ter carteira, eu já tinha moto, eu já era menino da rua, já trabalhava, já fazia as minhas correrias, então eu não tinha que avisar minha mãe que eu ia dormir fora, eu já tinha vivido muita coisa. Mas Deus me colocou para andar com esse menino. Um menino que o sonho da vida dele era fazer uma tatuagem. Qual era seu objetivo de vida? Ter uma tatuagem. Era esse o objetivo de vida dele. Mas Deus me pôs para andar com esse cara. Eu te falo que eu fui muito abençoado. Mas muito. Sabe por quê? Porque eu olhei para ele com olhos espirituais. Ele tinha um cabelo grande, alargador nas duas orelhas, tinha um piercing no nariz, parecia um búfalo. Piercing debaixo da língua, a cara dele era cheia de piercing. Você olhava para ele, umas roupas de emo, tênisão de skatista, você não dava nada para ele. Mas eu passei a olhar ele como um homem espiritual. E eu passei a beber da unção que tinha sobre a vida dele. Eu te falo, foi um dos grandes degraus da minha vida espiritual. Dos grandes. Como eu louvo a Deus por esse irmão. Eu lembro que eu fiquei desempregado um tempo, porque eu vivia ficando desempregado, entrava no emprego e me mandava embora. E um dos tempos em que eu acho que se fosse colocar aqui em degraus, a minha vida ela tivesse 1000 degraus, vamos colocar que nessas semanas eu devo ter subido uns 100 degraus de uma só vez. Passei 8 dias na casa dele. 8 dias orando em línguas, vendo coisas espirituais com ele. Ele via demônios, via anjos, ele me contava essas coisas, eu ficava fascinado por aquilo. Eu nunca vi nada, mas o fato de ele ficar me contando aquilo, e aquilo ia mexer comigo, ia produzir algo muito grande dentro de mim, uma curiosidade muito grande, uma vontade de ler a Bíblia, mesmo não sabendo ler, não sabia ler direito, tinha dificuldade para leitura enorme, gaguejava mais do que tudo ali para ler, mas isso foi produzindo algo grande dentro de mim. E essa chama foi crescendo. Eu lembro que eu fiquei uns 8 dias na casa dele. Mais de uma semana. Mas foram dias poderosos. Às vezes, irmãos, o seu líder, ele não tem a embalagem que você queria. Você até olha para o lado e você fica, não, eu queria andar com tal discipulador. Eu queria andar com tal líder. Mas deixa eu te falar algo da parte de Deus hoje. Você tem um líder ideal, aquele que você precisa aí dentro dele, tem tudo o que você precisa. Por isso você está no melhor lugar.
Não abra mão da sua liderança. Abrir mão, que eu falo, não é rejeitar com as palavras. Você não vai fazer isso porque você é educado. Mas abrir mão, que eu falo, é aqui, ó, é no coração. Você abre mão quando você rejeita. Ah, o que esse pastor está falando? Ah, não, para que isso? Você abre mão quando o seu líder te chama para uma comunhão. Acho que você devia valorizar mais essas coisas. Eu fiz isso. E eu te falo que hoje eu tenho discípulos que fazem isso. Todas as vezes que o meu pastor me chamava para fazer algo, podia ser viagem, eu já paguei caro para estar perto do meu pastor. Eu já abri mão de coisas grandes para estar perto do meu pastor. Por causa de uma comunhão, por causa de compras. Pastor Laurencio, ele tinha uma mania esquisita. Eu não sei o que ele tinha, mas ele falava que não fazia compra sozinho. Só fazia compra com discípulo. E toda semana ele mandava lá a mensagem no grupo, de 2 em 2 semanas. Tem alguém fazer compra comigo? Ô irmãos, eu estava na loucura, na vida, assim, correndo, eu largava tudo e ia pro Tati. Só Deus sabe o tanto que eu odeio fazer compra. Só Deus, ninguém de vocês sabe. Eu entro no supermercado, me dá sono, me dá uma leseira, me dá um cansaço. Era um preço alto para estar perto do meu pastor. Mas eu te falo, eu pagava esse preço. Nunca faltei uma viagem com ele, nunca. Todas as viagens que tinha, podia ser férias ou podia ser para pregar em algum lugar, eu estava lá. Porque eu sabia que ali tinha uma unção, que eu precisava. Mas às vezes o problema do discípulo é porque ele se acha bom demais, sabia? Judas se achou melhor do que Jesus. Foi por isso que ele não recebeu o legado. Ele olhava para aquilo e pensava, não, eu já sou bom. Tome muito cuidado com isso, irmãos. A gente estava de férias agora, e eu tomo muito cuidado com isso, e eu espero que os discipuladores também tenham esse cuidado. Porque apesar de nós brincarmos muito, eles não podem me ver como amiguinho deles. Eu preciso ser a autoridade deles. Porque senão eles não recebem o legado. Estão me entendendo? Estou falando aqui para os dois lados. Tome muito cuidado para você não ver o seu líder como um amiguinho. Mas tome muito cuidado para que o seu discípulo também não te veja como um amiguinho. Há um tempo atrás isso era mais fácil de fazer. Porque era tudo adolescente, eles vestiam as roupas, né? Às vezes uma camisetinha coladinha, um negocinho e tal, que eu poderia usar. Mas eu não usava para quê? Para diferenciar entre eles. Mas agora está tudo virando pai, está tudo virando homem de Deus, família, tem autoridade, está parecido cada dia mais comigo. Então eu preciso ter mais cuidado ainda para não entrar em certas situações, para demonstrar mesmo, tem diferença. Eu sou o seu pastor. Amém, irmãos? Judas não viu isso. Infelizmente, Judas viu Jesus como um homem qualquer. E por isso ele negociou o seu legado. Ele negociou o seu chamado. Jesus tinha uma porção muito grande para dar para todos aqueles discípulos, mas infelizmente, um deles desistiu. Você tem discípulos hoje para passar um legado? Deixa eu te falar, esse legado só pode ser passado por intensidade. Você precisa entender a importância de você viver uma vida intensa. E aqui eu falo de intensidade em cada mover de Deus. Nós vivemos muitas coisas com o Senhor. E tudo isso que você vive, você precisa entender que é espiritual. Alguns irmãos às vezes não entendem isso. Que o culto é espiritual, que o encontro é espiritual, mas o arraial também é espiritual. Que as férias também é espiritual. Eu tenho falado isso com os irmãos nesses dias, que você precisa entender. Estar envolvido no corpo de Cristo é entender que tudo que nós fazemos e vivemos, irmãos, é espiritual. No fim das contas, ou você vai perceber isso nessa vida, ou você vai perceber na próxima vida. Não tem como. A sua família é essa daqui. Amém? Na próxima vida, irmãos, nós não teremos pais, filhos. Vamos ser todos irmãos. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Os casados eram poucos líderes casados, né? Mas vou pegar o Maria amiga ali. Hoje é aniversário da amiga, né? Feliz aniversário. Ainda não arrumei ela no grupo, mas até meia-noite eu chego lá. Amém? Mas dá uma olhada aí para a amiga agora, Maria.
olha para ela, nos olhos dela. É triste, agora o pastor vai jogar um balde de água fria agora. Lá no céu vocês não vão se conhecer como marido e mulher. Não é tenso um negócio desse? Que isso, pastor? Casei esses dias, estou apaixonadão aqui, né, cara? Mas lá no céu todos nós seremos irmãos, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus será o único noivo, o único pai. Por isso nós precisamos entender isso. Olhar mais para a eternidade. Quando você olha para a eternidade, irmãos, então você passa a viver, né, de maneira intensa, ao ponto de deixar um legado na vida das pessoas, um legado espiritual. Você foi chamado para ensinar, para inspirar pessoas. Você tem um dom. Fala comigo, eu tenho um dom. Não negocie o seu dom, irmão. Deus, Ele te deu dom, Deus te deu habilidades, Deus te deu coisas para você viver um legado a ser passado todos os dias da sua vida. Sabia disso? Todos os dias. Você foi chamado para isso. Estava nas férias lá agora. Os irmãos, nós gostamos muito de jogos, né? Só tem um problema nos jogos, é que eu ganho todos, né? Pode assumir, né? Mas é verdade. Não é para me gabar, não é porque realmente. Mas eu estava falando isso para eles. Um dia isso foi motivo de tristeza para mim. Por que eu sou bom nos jogos? É sério isso. Nós ia jogar ping-pong. O Júlio foi o que chegou mais perto de mim. A gente ia jogar fute-mesa, era o Júlio, que chegava ali mais perto, às vezes o Vitor. Mas quem ganhava mesmo era o pastor. Mas um dia isso era motivo de tristeza para mim. Porque eu ia para os lugares com meu pai, eu ia para o clube, ia para Caldas Novas, chegava lá, meu pai enchia a cara, e ele começava a brigar, batia na minha mãe, batia nas pessoas, e aí meu escape era fugir para os jogos. Aí eu ia jogar bola para tentar esquecer os vexames, eu ia jogar ping-pong. Eu aprendi a jogar ping-pong dessa forma. Foi num clube que a gente foi, era um clube pequenininho, não lembro o nome desse clube, mas era muito pequenininho, e a única coisa que tinha para fazer era ou ver meu pai brigando com a minha mãe, batendo nela, ou jogar ping-pong. Então eu joguei 7 dias ping-pong. Meu pai ficava brigando com a minha mãe na piscina, eu não queria ficar na piscina. Então eu jogava ping-pong, o dia inteiro jogando ping-pong. E aí foi onde eu aprendi a jogar. Acho que deve ter alguém melhor do que eu aqui, né, irmãos? Entre os líderes deve ter. Mas eu, infelizmente, aprendi assim. Só que sabe de algo? Hoje, isso é motivo para comunhão entre nós. Deus transformou as coisas. Deus, Ele usa as suas habilidades para marcar os seus discípulos. Cada uma das situações que você viveu. Talvez você é alguém mais inteligente. Usa isso. O Douglas e o Júlio são os cabeças do discipulado. São os nerds. Aleluia. Eles têm um QI mais elevado, os irmãos. Não, estou brincando. Todos são inteligentes. Mas é impressionante. Como o Júlio e o Douglas, eu coloco dinheiro na mão deles e o dinheiro multiplica. Eu fico impressionado. Então eles cuidam das finanças, das coisas. Literalmente, nós temos um grupo, nós 3, onde eles cuidam das inscrições do retiro, eles cuidam dos pagamentos, eles cuidam de tudo isso. Porque eu não sei o que esses dois fazem, que no final sobra dinheiro e a gente consegue ainda usar de subsídio dos encontros. Amém, irmãos? Mas isso talvez fez parte de um passado deles que não era muito legal. De um passado meio escuro, onde eles estudavam, pensando em um dia, talvez se eu não estudar, eu vou passar fome. Mas aí Deus deu habilidades. Deus te deu habilidades, talvez, de mobilização. Mas, irmãos, entenda isso. Um legado deve ser passado. Todas as habilidades, os dons que vocês têm, devem ser passados. Deus nos chamou para isso. Amém, irmãos? O impacto de um legado na comunidade é muito grande. Presta atenção, já estou caminhando para o final. Em primeiro lugar, um homem que deixa um legado, uma mulher que deixa um legado, se tem uma família que é impactada. Presta atenção nisso aqui, irmão, isso é muito forte. Você foi chamado para impactar a sua família. Amém? Eu sei que muitos de vocês têm seus tios, seus avós, seus primos, e aleluia, prega para eles mesmo. Mas deixa eu te dizer, o seu legado ele vai impactar principalmente a família que você vive hoje.
Se você é solteiro, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Se você é casado, a sua esposa, o seu marido e os seus filhos. Você não pode abrir mão dessas pessoas. Você está vivendo com essas pessoas todos os dias, irmãos. Você precisa passar esse legado. É preciso passar essa mensagem. É preciso levar isso para a próxima geração. Amém? Segundo lugar, a comunidade. As nossas ações, irmãos, elas vão influenciando a nossa comunidade, sim. O Garavela não pode ser o mesmo, irmãos, porque nós estamos ali. Amém? Amém. Eu acho que você tem assim que gerar uma indignação no seu coração quando você vê uma prostituta, quando você vê um bandido, um drogado ali na nossa região. Amém, irmãos? Tem um mendigo que ele dorme direto na porta da igreja. Quantos já viram ele lá? Quantos já pararam para pregar para ele? Olha, está vendo? Esse é o problema. Você tem um legado. Mas o que você está fazendo com o seu legado? O dia em que ele entrou lá no prédio, deixa eu te falar, ele entrou que nem um coitado. Mancando, cabeça baixa. Moço, por favor, ele fez até assim para mim. Por favor, dá uma moedinha. Eu falei para ele, qual que é o nome do senhor? Quando eu levantei a voz com ele, eu falei, qual que é o nome do senhor? Ele deixou de mancar. Passou um pouquinho, eu falei para ele, o senhor é homem. Ele já levantou a coluna. Qual que é o nome do senhor? Ele foi responder o nome, eu não lembro agora. Qual que é a sua idade? Por que o senhor chegou nessa vida? E eu fui falando com ele como homem. Amém, irmãos? Não como um mendigo. Às vezes nós tratamos as pessoas como o diabo trata. Por isso você não vai passar legado para essas pessoas nunca. Se você não tratá-las como Deus as trata, elas nunca vão sair da miséria em que elas se encontram. Trate as pessoas como Deus as trata. Veja as pessoas como Deus as vê. Se você vê os seus discípulos como o Senhor vê, irmãos, então você vai transferir um legado. Mas se infelizmente você vê eles como um coitadinho, como um mendigo, como um pedinte, assim vai ser a realidade deles todos os dias. Às vezes você passa lá pelo prédio, você vê ele deitado lá na rua, e o que você faz? Você ignora. Não, é só mais um mendigo qualquer, ao qual vai morrer dessa forma. Vai morrer mesmo, enquanto ninguém falar nada para ele. Enquanto ninguém contar as boas novas para ele. Ah, pastor, já falei, mas não adiantou nada, não resolveu. Continua falando, irmãos, continua falando. Esses dias uma apareceu na oração lá, viciado em crack. Eu falei o evangelho para ele, preguei, é difícil, irmãos. Já tive com muitos com crack. Na verdade, até hoje eu não consegui fazer com nenhum viciado em crack se firmasse, do tão difícil que é. Mas isso não é problema meu, isso é o Senhor. Eu estou aqui para pregar o evangelho, para passar o legado para frente, amém? Fui rapidinho, mobilizei lá as coisas, fui pedindo ajuda, pedi ajuda para o vereador nosso lá. Ele arrumou uma casa de recuperação, cheguei lá, levei ele, fui com mais alguns irmãos no dia, levamos roupa, levamos tudo, deixamos ele lá. Cheguei lá, era um pastor que estava lá. E ele falou para mim, olha, cara, eu já fui viciado em crack, eu sei a dificuldade que é. Amanhã você vai sentir vontade de ir embora. Falou para mim e para o cara. Só que você tem que insistir. E eu falei para ele, Deus é contigo, irmão. Permanece. Deus tem o melhor para você. Ele tem esposa e ele tem 2 filhos. Ele abandonou eles todos lá no Pará e saiu andando a pé, perambulando, porque não quer que os filhos dele vejam a vergonha que ele está passando. Olha para você ver que tristeza. Perguntei para ele, sua esposa te aceita de volta? Ele falou, olha que eu vou voltar. Mas eu não volto para casa porque eu não quero que meus filhos aprendam o que eu estou fazendo. Olha para você ver que tristeza. Levei ele lá, deixei as roupas, deixei os materiais de higiene, tudo. No outro dia, ele fugiu. Não tem notícia dele mais. Não sei onde ele está. Mas o nosso dever, irmãos, é passar a mensagem. É deixar o legado. Acredite, irmão, a única maneira de Deus mudar essa sociedade é através da igreja. Isso vai ser mais claro a cada dia. Não conte com a política, mesmo que Donald Trump seja eleito, mesmo que o Bolsonaro volte a ser elegível, não conte com isso. A única maneira de nós sermos
transformados através da igreja do Senhor. Amém? Caso contrário, irmãos, vai tudo para o buraco mesmo. Só a igreja tem poder para passar essa mensagem, para transferir esse legado para a próxima geração. E o último impacto que nós vamos ter é na igreja. O papel de cada membro na construção de um legado espiritual forte e duradouro. Eu quero chamar a sua atenção para algo aqui agora para refletir. Estava refletindo sobre isso esses dias. Eu não sei porque Deus ele me dá esse negócio de pensar no amanhã. Eu sempre estou pensando muito no amanhã. Como vai ser o amanhã? E às vezes as pessoas que estão ao meu redor, eu percebo que não pensam muito no amanhã. Eu acho que é porque lá na minha conversão eu tive uma experiência com isso. Um dia eu parei e pensei, onde que eu vou estar daqui a 5 anos? Eu converti e eu falei para Deus, daqui a 5 anos eu quero estar casado. Era impossível disso acontecer, irmãos. Eu era um cara quebrado, viciado, todo mal arrumado, todo esquisito, que não queria casar. Mas eu desejei isso. Eu falei para Deus, Deus, será que é possível? Em 2009 eu me converti, em 2013 eu me casei. Amém, irmãos? Não é possível. Deus pode. Antes de completar o 5º ano, eu já estava casado. Olha para você ver a bênção de Deus. Amém? Mas presta atenção. Eu estava refletindo em algo esses dias. O pastor Aloysio construiu um legado. Ele foi pastor de jovens, assim como eu. Um dia ele já esteve aqui, nessa chácara, pregando para jovens. Sabia disso? Mas ele está passando. O pastor Luiz está com 60 anos praticamente, uns 58. Você já parou para imaginar que nos próximos 10 anos ele vai estar aposentando? Ah, mas tem o pastor Naor. Mas deixa eu te contar outra novidade. O pastor Naor tem quase a mesma idade que o pastor Luiz. Ele é só 2 aninhos mais novo. Significa que o pastor Naor também vai embora. E quem são os próximos? Você já parou para pensar nisso? Eu falei isso esses dias para o pastor Radamés e ele começou a chorar na minha frente. Ele passando por uma tribulação muito grande. Eu falei, pastor, com todo respeito, deixa eu falar um negócio para o senhor. Deus está te alargando, pastor. Aí ele ficou com aquela cara de tipo assim, você está falando, sabe aquela palavra que você só fala por falar mesmo? Deus está te alargando. É isso mesmo, não fala isso. Eu falei, não, pastor, deixa eu te contar algo a mais. Deus está te alargando para algo maior. Se o pastor Luiz e o pastor Naor vai aposentar daqui a alguns 10 anos, quem hoje tem a possibilidade em Goiânia para assumir um prédio do tamanho do Bueno? Ele começou a chorar. Ele ajoelhou na minha frente, começou a chorar. Eu fiquei até assustado. Não. Mas eu fui feliz com isso. Amém? Olha para você ver o tamanho do legado que o nosso pastor tem construído. Você tem a possibilidade de andar com ele todo domingo. Mas você não sabe aonde que Deus vai levar ele amanhã. Eu falo isso porque eu posso te dizer isso. Talvez os outros pastores não concordem, mas eu te falo, eu sou o discípulo mais próximo dele. Eu sou o carrapato do pastor Radamés. Todos os pastores não sabem para onde o pastor Radamés foi. Não sei que eles olharam no Instagram hoje, né? Mas eu sabia antes. Sabia das coisas. Fui mexendo ali no meu carro agora, mexendo ali nas coisas, descobri um cartão de crédito. Eu olhei o cartão de crédito pessoal do pastor Radamés. Está dentro do meu carro. E eu tenho a senha. Ô, Jesus. Misericórdia. Olha para você ver. Então, eu te falo, eu faço de tudo para estar perto. Faço de tudo para receber o legado. Eu sei que tem algo ali para mim. Amém, irmãos? Como que você lida com o seu líder? Como que você tem se posicionar diante do legado? É isso que vai fazer a diferença nos próximos anos da sua vida. Alguns estão vivendo de qualquer maneira, mas alguns entendem que eles estão aqui para construir e para receber um legado. Amém, irmãos? Em Provérbios, no capítulo 13, 22, vamos repetir juntos esse versículo? Projeta para mim. Deixa eu ler primeiro, depois não repete. A Bíblia diz: o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo.
Estava lembrando desse versículo aqui hoje à tarde, pensando no meu pai. Um dia eu li esse versículo e eu literalmente ri. Eu dei uma risada de zombaria. Falei, Deus, se for depender do que meu pai for deixar para mim, eu não vou ter nada. Que meu pai não tinha nada. Nada. Não construiu nada, não tinha nada. Além de dívidas. Nesse tempo, eu já era pastor e eu tive que pagar uma dívida do meu pai de advogado para tirar ele da cadeia de R$10.000. Tá? Estava me lembrando disso hoje. Eu nem lembrava dessa dívida. Você viu tanto que eu arranquei isso do meu coração. Para mim, meu pai não me deve nada. Fiz isso de honra. Mas sabe de algo? Porque eu honrei o meu pai, eu honrei minha liderança, mesmo quando ele não acertou. Hoje Deus tem dado uma herança para o meu pai, que vai ficar para mim. Literalmente, meu pai está se tornando rico. Hoje meu pai tem casas, tem carro, tem caminhão alugado aqui no Brasil. Está construindo dinheiro. Mas por quê? Por causa da primeira parte. O homem bom. Amém, irmãos? Quem é o homem bom? Não é bom nas suas próprias decisões. Ele é bom no Senhor. Meu pai tem se tornado alguém temente a Deus. Amém? E você foi chamado para isso. Vamos repetir isso então? Fala assim: o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Meu irmão, isso é muito poderoso. Você tem noção disso? Que se você viver os caminhos do Senhor, não só seus filhos serão abençoados, mas os filhos dos seus filhos serão abençoados. Isso é poder demais. Eu te falei de Abraão, lembra de Abraão? Jacó se tornou rico. Mas Jacó era quem? Neto. E a riqueza de Jacó era qual? Do seu avô. Abraão foi um homem temente a Deus, ao ponto de deixar o filho rico e o neto rico. Olha para você ver o que isso é poderoso. Davi, nem precisa falar das riquezas de Davi. Davi era só o dono de todo o reino. Deixou riquezas para os netos. Até hoje, a descendência de Davi ainda é abençoada, sabia? Tem gente que faz parte da descendência de Davi e eles proclamam partes lá em Israel, porque eles têm direito. Jesus nem precisa falar, né? Todos os filhos de Jesus são abençoados. Amém, irmãos? Amém. Mas isso é o que Deus tem para você também. Ah, pastor, minha família é uma miséria. Era até você. A partir do momento em que você viver o legado de Deus para você, os seus filhos e os filhos dos seus filhos serão abençoados. Amém? Amém. Mas nós precisamos ser intencionais. Você não pode viver o legado de qualquer maneira. Você precisa ser intencional. Estava te contando desse homem chamado Jonathan Edwards. Vou te falar aqui de duas gerações. Jonathan Edwards, ele viveu em 1703 a 1758. Poucos anos. Ele viveu 55 anos. Morreu com 55 anos de idade. Um dos homens mais influentes do cristianismo. Ele foi um pastor, um avivalista americano, inconformado. O tema das suas pregações, sabe o que é? Inconformado com a mornidão da igreja cristã. Inconformado. Aleluia, irmãos? Amém. E ele era conhecido por pregar mensagens de confronto e despertamento. Acorda, igrejas! Esse era o seu legado. E ele passou esse legado para frente. Além de ser um grande pregador, Edwards foi um excelente pai. Ele teve 11 filhos, com os quais passava ao menos 1 hora do dia ensinando princípios cristãos. Isso é poderoso. Todos os dias ele tirava 1 hora do seu dia para os 11 filhos e ensinava a Bíblia, as histórias bíblicas, os princípios e valores. E ele deixou então um grande legado. Olha para você ver. Benjamin Waterfield, um estudioso, ele pesquisou 1.400 descendentes de Jonathan Edwards que foram encontrados. Então o que esse cara fez, esse tal de Benjamin? Era um estudioso, ele foi lá e pegou todas as gerações de Edwards
E ele foi anotando uma por uma. 1.400. Sabe o que ele descobriu? 3 reitores de universidades, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 universitários, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores, um vice-presidente dos Estados Unidos, Aaron Burr, o nome dele, 80 altos funcionários públicos, 250 pessoas formadas em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Essa era a geração desse cara. As 1.400 próximas gerações se tornou isso daqui. Mas sabe de algo, uma curiosidade muito grande? É que não se achou nenhum dos seus descendentes que cometeram crimes. Nenhum, irmão. Não é muito isso. Porque assim, um pode às vezes dar uma desviada ali, né? Às vezes pode, sei lá, bater na esposa num dia de raiva, né? Talvez podia ter roubado alguma coisa, mas não. Nenhum dos descendentes desse cara aqui cometeu crime. Olha que loucura isso, irmão. Esse é o poder de um legado. Mas sabe que ele também fez uma pesquisa. Benjamin Waterfield, ele pesquisou um homem chamado Max Jukes. Ele viveu na mesma época, praticamente. Ele nasceu em 1720. E ele foi um famoso ateu que atacava diretamente as pregações de Jonathan Edwards. Foi o cara opositor. Batia de frente. Pregava contra. Tem gente demais hoje em dia para pregar contra nós. Tem ou não tem, irmãos? Muitas ideologias estão sendo levantadas contra a igreja. E nós precisamos ser preparados para lidar com isso. Mas presta atenção. Ele se tornou famoso. No meio da sociedade, tinha de um lado Edward pregando para a igreja e falando: Jesus está voltando, acorda igreja, se posicione, é um legado. Do outro lado, tinha esse cara aqui chamado Max, pregando: Deus não existe coisa nenhuma. Que ladainha que é essa de Adão, Eva? Vocês têm que crer na teoria do evolucionismo, Big Bang e tudo mais. Mas sabe de algo? Independente de quem tinha razão naquela época, nós vamos ver na descendência. Eu te contei a descendência de Edwards, mas agora vou te contar a descendência de Max Jukes. 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos. 78 assassinos. Mais de 100 deles foram viciados em álcool. Alcoólatra. Mais da metade das mulheres foram prostitutas. Olha para você ver isso, irmão. E essa é a descendência de um homem sem legado. Você entende a importância de passarmos um legado? Eu procurei tanto isso aqui hoje, eu queria que você desse mais valor. Amém, irmãos? Nenhum homem vive em vão. Todos nós deixaremos um legado. Qual vai ser o seu? Você está cumprindo o que Deus te deu? O que você está deixando para os seus filhos e para as próximas gerações? Às vezes você acha que só está aqui para cumprir tabela, para liderar uma célula, para ter um nome no meio da sociedade bonitinho. Não. Nós precisamos ser intencionais. Amém, irmãos? Hoje, ao ler e preparar essa palavra, eu fiquei pensando: quantas pessoas já não me ouviram pregar? Quantas pessoas já passaram pelos encontros? Eu sei que muitos talvez estão longe, talvez estão aí em outras igrejas, em outros países, em outros lugares. Mas eu posso te afirmar, eu tenho vivido todos os meus dias para esse legado. Se você vai pegar esse legado ou não, a minha intenção, o meu coração é de passar. Um dia eu tive um lugar mais triste, isso já aconteceu outras vezes, mas o lugar mais triste que isso aconteceu foi dentro de um presídio. Fui visitando meu pai. Eu encontrei um jovenzinho lá, tinha 18 anos, 19 no máximo.
Ele olhou para mim e falou: pastor, abriu um sorrisão, alegria de me ver ali. O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: eu vim visitar meu pai, está preso. E aquele pai que o senhor falava lá no encontro, esse mesmo, está aqui hoje. Vai se converter, vai encontrar Jesus. Eu falei para ele: e você, o que você está fazendo aqui? Ele: pastor, não quero falar não. Só quero dizer para o senhor que se eu tivesse te escutado naquele dia, eu não estava aqui. Ele infelizmente abriu mão do legado. O que você está fazendo com o legado que nós estamos te dando? O que você parasse para refletir nisso hoje? Na sua vida e na vida dos seus filhos espirituais, dos seus filhos na fé. Será que você tem passado de geração em geração para outras pessoas? Ou será que você tem só vivido? Vou lá no retiro, vai ter futebol, vai ter piscina. Não, irmãos. Estou te chamando para algo muito maior, muito mais profundo. Há coisas muito maiores para nós vivermos hoje. Amém? Por que você fechasse os seus olhos na sua cabeça? Não sei que canção, talvez o Wesley pode me ajudar com uma canção para essa palavra. Mas coloque uma canção para nós. Medita nisso. Esqueça o pastor Leandro nessa hora. Mas literalmente, irmãos, veja Deus falando com vocês. O Senhor foi quem me deu essa palavra para hoje, para vocês. Tive um dia tão tribuloso, vocês não têm ideia. Um dia de tanta perseguição, de tantas situações difíceis, e eu estava vendo o tempo inteiro uma guerra espiritual, o diabo tentando fazer com que eu não falasse isso para você. Mas hoje, literalmente, agora, eu sinto Deus nesse lugar, abrindo os seus olhos, alinhando, e como eu te disse no início, no meio daquele louvor, eu não estou pregando aqui para 70, para 100 pessoas, mas eu vejo milhares de milhares, milhares de milhares, filhos e os filhos dos seus filhos, espirituais, naturais, estão sendo tocados agora pela sua oração. Eu sinto agora Deus tocando as próximas gerações. Eles ainda não nasceram, mas são escolhidos, e eles vão receber o seu legado. O seu legado. Acho que é melhor instrumental mesmo. Oh Deus, eu sinto Deus tocando as próximas gerações. Deus tem coisas tão grandes para fazer através de vocês. Jonathan Edwards, ele não imaginava nunca, mesmo tendo morrido tão cedo, aos 55 anos, os seus filhos, os seus netos, os teus tetranetos iriam chegar tão longe. Esse homem nunca imaginava que haveria vice-presidentes, senadores, missionários, gente grande, que viveriam toda essa grandeza por causa do seu legado. Talvez assim como ele, você também tem poucos dias de vida. Talvez você vai viver só mais alguns 20 anos, 10 anos, eu não sei.